Bom dia, queridos. Nosso texto de hoje é Marcos capítulo 10. Antes, porém, deixa eu fazer uma pergunta. Talvez nós não tenhamos ricos entre nós. Eu gostaria que tivéssemos. Mas quem aqui nunca parou um momentinho na vida para sonhar o que faria se de repente ficasse rico? Ajudar a família? Fazer uma viagem? Uma casa nova? Uma fazenda, gado? Depende muito de quais são as aspirações. Mas alguém aqui que nunca parou um minuto para pensar assim, puxa, sabe aquela noite assim que você passou o dia fazendo contas e chegou no final e viu que as tuas contas lá não estavam no vermelho, estava do roxo para mais escuro ainda? E você deitou, e como é que eu vou fazer para pagar essas contas? E de repente começa a ter devaneios. Né? O que eu faria se de repente eu ganhasse R$1 milhão ou 10 milhões de reais? O que eu faria com esse dinheiro? Enfim, o que eu faria se eu ficasse... Já passou por isso? Já pensou isso alguma vez? Alguém aqui nunca parou para fazer isso? Estou vendo gente ali balançando a cabeça. Claro que já, pastor. Claro que já. Deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você ficar rico, lembra de mim quando entrares no teu reino. Tá bom? Marcos 10, 32 a 41. Estavam de caminho Jesus com seus discípulos e aparentemente mais algumas pessoas. Não eram só os 12 nesse início aqui. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Pai querido, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor para suplicar instrução nesta manhã. Nós sabemos que a tua palavra é boa, a tua palavra é perfeita, a tua palavra é instrução, a tua palavra é direção, é lâmpada e luz. E nós queremos te pedir que por esta palavra o Senhor guie o seu povo. Precisamos da tua direção, precisamos do teu ensino, precisamos, ó Deus, sermos orientados quando estivermos sem saber o que fazer. Precisamos ser corrigidos quando não estivermos fazendo aquilo que devemos fazer. Precisamos que o Senhor vá adiante de nós, mas que também nos chame para perto de si. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de história e nós temos ao longo da história algumas impressionantes marchas. Homens andando por longas distâncias, passando por terrenos inóspitos. E a Bíblia fala de algumas marchas também. Poderíamos lembrar marchas de exércitos. Marchas como a do grande Alexandre,
que saiu da Macedônia e foi até a fronteira com a China. Podemos ver o caminho inverso de Gengis Khan, que saiu das estepes asiáticas e chegou à Europa. Grandes marchas. Recentemente tivemos marchas que resultaram em verdadeiras tragédias para a humanidade, como a marcha comunista de Mao Tse-tung. Aqui no Brasil também aconteceram algumas. Temos marchas de exércitos, marchas de estudantes, de trabalhadores. Mas há uma em especial que teve resultados muito mais relevantes na história da humanidade. Esta caminhada de Jesus não é tão longa, é bem curtinha. De Jesus a caminho de Jerusalém, passando por Jericó, é bem curta, talvez algo parecido com daqui até Sobradinho, curtinha, pouco tempo. Também não é aquela que tem o maior número de pessoas, não é um grande exército, não é uma grande multidão. Não sabemos exatamente quantas pessoas são, talvez os 12, algumas das mulheres que seguiam a Jesus, alguns discípulos, mas não são muitos. O número é pequeno. Não conquistam a cidade, não vão para fazer um cerco, não é um exército em marcha, mas é a mais importante caminhada da história. É aquela que tem os mais importantes, os mais relevantes, os mais duradouros resultados, porque não é apenas para esse tempo, é para a eternidade, é uma marcha de consequência, é uma caminhada de consequências eternas. E quando olhamos para as pessoas que estão caminhando rumo a Jerusalém, podemos ver que existem sentimentos diferentes. Jesus está resoluto. Jesus sabe o que o espera. Jesus sabe o que vai acontecer, mas ele está resoluto. Os discípulos, por seu lado, estão com o coração apreensivo e temerosos, porque ouvem Jesus falar das coisas que vão acontecer e, dentre outras coisas, eles estão preocupados com o que será deles. O que será deles sem o seu mestre? O que será deles sem a restauração de Israel? O que vai acontecer com eles? Então é uma caminhada em que há um contraste entre o que Jesus pensa, entre o que Jesus sente, entre o que os seus discípulos pensam, entre o que os seus discípulos estão imaginando, estão desejando. Há uma caminhada de resoluta doação. Eu vou para Jerusalém para ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser escarnecido, vão cuspir em mim, vão me bater, vão me matar. É isso que está na cabeça de Jesus. E os discípulos estão, o que será de nós? O que vai acontecer com a gente? E depois, será que ele vai mesmo restaurar o reino depois disso? Como é que vai ser? Será que ele vai ressuscitar mesmo? Então há aqui uma preocupação de Jesus conosco, em autodoação, e há uma preocupação dos discípulos com eles próprios, com o que vai acontecer depois da morte de Jesus. Então, quanto mais Jesus caminha, quanto mais próximos chegam de Jerusalém, mais apreensivos os discípulos ficam. Jesus sabe que ele é ovelha destinada ao matador. Os discípulos não têm ideia do que vai ser deles. E nessa sua preocupação, nesse seu temor, 2 deles vão conversar com Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, filhos de Maria, uma das Marias que mais tarde estará no túmulo, no momento da ressurreição, 3 dias depois, no momento do enterro de Jesus, ela também vai estar lá olhando de longe o que está acontecendo, vai ver o que José de Arimateia faz, mas este contexto, muito provavelmente ela estava próxima, chamou os discípulos, chamou seus filhos e falou, olha, agora é a hora. Se não for agora, é agora ou nunca. Se não for agora, não vai ser mais. Então vai lá, vai falar com Jesus. E os discípulos então se aproximam de Jesus e apresentam o seu pedido, a sua oração. Uma oração que foi
atendida em parte. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas eles tomam essa decisão quando Jesus, pela terceira vez, para que ninguém tivesse dúvida, fala da sua morte. A primeira vez que ele fala da sua morte, em Marcos 8, 31, 32. E Pedro faz aquilo que os modernos coaches costumam fazer. Já viu aquele ensino de você elogia em público e repreende em particular? Isso é humano. Isso é bem humanista. Foi isso que Pedro fez. Jesus falou que seria entregue e Pedro chama Jesus em particular para repreender. A gente vai ver que Jesus faz exatamente o contrário. Quando os discípulos acertam, ele publicamente diz muito bem. E quando eles erram, o que ele faz? Publicamente também ele diz, vocês não foram bem. Para que todos aprendam com os acertos e com os erros, porque o ensino é para todos. Não tem esse negócio de repreender em particular, não. Com Jesus não tem. Então, quando Jesus fala pela primeira vez da sua morte, Pedro vai e o repreende. A segunda vez, em Marcos 9, Jesus novamente fala da sua morte. E o que os discípulos fazem agora? Discutem entre si. Jesus diz, eu vou morrer. E eles dizem, quem é o maior entre nós? Coisa esquisita. Preocupados somente com eles. Há uma frase que diz, em tempo de farinha pouca, quem conhece o restante da frase? Como? Meu pirão primeiro. Já que Jesus disse que vai morrer, quem é que vai ser o herdeiro do reino? Quem é que vai continuar o legado? E eles começaram a discutir. E detalhe é que dentre os discutiam estavam os discípulos de primeira hora, os primeiros. Quem foram os primeiros? Pedro, Tiago e João. Pedro que repreendeu Jesus. Tiago e João, os dois que vão pedir um lugarzinho especial. Eles achavam que tinham mais direito. Chegamos primeiro, vocês chegaram depois. Vocês que chegaram depois já querem se assentar na janela. Não é assim que funciona o negócio, não. Então, eu imagino que a discussão, quando a gente lê o texto, e eles começaram a discutir entre si, a gente imagina uma conversinha suave. Não, eles discutiram, e a palavra discussão ali traz a ideia de aspereza mesmo, de disputa, de argumentarem, para ver quem seria o maior entre eles. E agora Jesus vem pela terceira vez, em Marcos 10, 32 a 41, pela terceira vez Jesus começa a dar detalhes. Olha, eu vou morrer, e vai ser assim, 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 vai acontecer isto, isto e isto. E se nós considerarmos que o que Jesus fala 5 dias antes da ressurreição, a descrição que Jesus faz é perfeita. Eu vou ser traído, eu vou ser entregue, eu vou ser condenado, eu vou ser entregue para os gentios, vão escarnecer, vão cuspir, vão bater, vão fazer. E quando a gente lê o relato posterior, se fizer um checklist, puxa, Jesus acertou 100%. E não era diferente, não era de se esperar que fosse diferente. Mas os dois pedem um favor especial. E os 10 que pensavam do mesmo jeito, lembra, eles já discutiram antes, já questionaram antes quem seria o principal. Os 10 ficam indignados com os 2. Nós vamos abordar esse texto sob 3 pontos de vista, ou sob 3 observações. O primeiro, há um perigo muito grande quando o nosso coração é movido por desejos egoístas. Imagine que o seu filho pequenininho, a sua filha, ouviu alguém falar na escola, você é egoísta. E o filho e a filha pequenininho ali de 5 anos de idade, que negócio é esse? Você é muito egoísta. E às vezes o professor vai dar uma dura e usa palavras, e chega para você e diz, pai, mãe, o que é uma pessoa egoísta? O que você responderia? Como você explica essa palavra?
Minha mãe costuma dizer que uma pessoa egoísta é uma pessoa que considera o seu próprio umbigo o centro do universo. Tudo tem que girar em torno dele mesmo. E é curioso que o egoísmo ele não é só no sentido de que eu quero tudo de bom para mim. É que quando acontece alguma coisa errada, uma coisa difícil, uma coisa dolorida, né, julga-se no direito de considerar que o mundo está conspirando contra ela. Está tudo errado porque não está certo para mim. E às vezes não está certo para mim, pode significar que realmente as coisas estão indo bem, porque de vez em quando eu preciso de uma correção. Os meus caminhos não são perfeitos, os nossos caminhos não são perfeitos. Mas o egoísta entende que a sua maneira de ver o mundo, né, que as suas aspirações são aquelas que precisam prevalecer sempre. E aqui há um perigo de ser movido por desejos egoístas. Né? Versos 35 a 38. Então se aproximaram dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu vos faça? Eles respondem: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, não deixou lugar para ninguém. Né? É uma à direita, outra à esquerda. E os outros vão ficar onde? Há os outros que procuram um lugarzinho para si. Nós queremos os melhores lugares. A Salomé também intervém neste pedido. E a ideia deles é: nós queremos um lugar de proeminência. Nós queremos ter os melhores lugares, queremos os lugares mais poderosos, queremos ser os primeiros ministros do seu reino. O que eles estavam buscando aqui? Lugar de relevância. Óbvio que o trono principal pertencia ao Senhor Jesus. Mas eles queriam as melhores cadeiras. Queriam aquelas que poderiam se inclinar e falar no ouvido do chefe. Eles queriam holofotes. Queriam ser os mais vistos quando o show começasse. Queriam que nos momentos eles queriam ser procurados quando as pessoas tivessem necessidade, né, como aqueles que interferiam perante o rei, perante aquele que se assenta no trono. Eles queriam estar no lugar mais alto possível do pedestal. Este era o desejo deles, era o desejo do coração deles. Era o desejo da mãe deles também. Em Mateus, alguém abra por gentileza em Mateus 20, versos 20 e 21. Vamos abrir Mateus 20 e 21, vamos ler esse texto. Eu vou ler para ajudar os irmãos que estão em casa. Em Mateus 20, versos 20 e 21. O texto diz o seguinte: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que coisa impressionante. Nós temos aqui adoração, nós temos aqui oração. É um pedido, uma oração, uma súplica. Egoísta. Quer dizer que até o nosso culto pode ser contaminado pelos nossos desejos egoístas, é isso? Veja que coisa impressionante que a palavra está dizendo. Até o nosso culto pode ser contaminado se os desejos do nosso coração não forem voltados para a glória do Senhor. Observe que ela diz: Senhor, ela adora, ela suplica em oração e diz: olha, na tua glória nós queremos... eu quero que os meus filhos se assentem um à tua direita e à tua esquerda. Quando o Senhor instaurar o seu reino, nós queremos isso. Muitas e muitas vezes, e às vezes nós, já falei sobre isso aqui uma outra vez, nós pregamos o evangelho do Senhor Jesus cheio de coisas egoístas no meio.
Às vezes, olha, você precisa crer em Jesus, porque se você crer em Jesus, todos os seus problemas financeiros vão ser resolvidos, né? Você vai morar numa cidade onde o piso é de ouro. Nós pregamos o evangelho anunciando aquilo que o coração cobiça. Já ouviram esse tipo de pregação? Às vezes, aquela usando o livro sem palavras, as 5 cores e etc. Anunciamos coisas que os homens cobiçam. Esquecemos às vezes de dizer que precisa crer no evangelho para ser perdoado dos terríveis pecados que condenam para o inferno. E esses dois aqui estavam com o coração cheio de cobiça. E Tiago vai dizer que a cobiça vai gerar o pecado, e o pecado consumado vai gerar a morte. E deu problema isso aqui. E no momento em que o Senhor entra no reino, quem é que está à direita e à esquerda dele? 2 ladrões. Eles não sabiam muito bem o que estavam pedindo, não. Mas era um desejo de família, era um projeto de família. Olha, meu pai e minha mãe querem que eu seja isso, então... Mas o Senhor Jesus diz, calma, não é assim que funciona. Era um desejo que estava bastante equivocado, porque eles tinham uma hermenêutica errada. Eles não haviam entendido ainda o que era o reino dos céus. Eles não haviam entendido que o reino dos céus não é poder, não é comida, não é bebida, não é terra. Eles não tinham entendido o que significava o reino de Cristo. Eles tinham na sua mente uma visão muito judaica ainda, e era natural que assim fosse, porque eles eram judeus. Eles tinham uma visão bem típica do judaísmo do que era o reino de Deus. Eles esperavam que Jerusalém se tornasse a capital do mundo. Eles esperavam que o reino de Israel dominasse militarmente e politicamente sobre os demais reinos do mundo. E então seria extremamente importante ser os primeiros, os grão-vizires. Em Mateus 19, 28, por exemplo, Jesus diz: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando do porvir. Jesus está falando do reino celeste. Eles estavam entendendo que seria uma coisa terrena. Jesus diz isso mais tarde. Os apóstolos vão entender isso. Um caso de apóstolo que entendeu que o reino de Deus não consiste em coisas terrenas é o apóstolo Paulo. Curiosamente, um dos que não está entre os 12. Curiosamente, um desses que não está pedindo para se assentar em trono. Em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus fala e João registra em João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. E mesmo assim, mesmo depois de Jesus ter dito, o meu reino não é deste mundo, nós temos Tiago e João pedindo, Senhor, nós queremos um lugarzinho no teu reino, de acordo com os esquemas, de acordo com o sistema deste mundo. Então, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender o que era o reino de Deus. E se nós olharmos com bastante cuidado, aparentemente a grande maioria da igreja cristã não consegue entender o que é o reino de Deus. Se olhar historicamente, por exemplo, nós vamos ver a igreja sendo confundida com um reino do mundo. Nós tivemos líderes eclesiásticos que iam para campo de batalha, que eram muito mais generais, guerreiros, viviam mais de espada em punho do que com a Bíblia nas mãos. Criaram reinos terrenos que se impunham sobre os outros reinos. E Jesus diz, não, vocês não estão entendendo o que é o meu reino. Não é deste mundo. Uma outra coisa interessante é que os discípulos se apropriam de uma intimidade. Há alguns estudiosos que vão entender que Tiago e João seriam primos de Jesus. Discute-se esse assunto. Há alguma discussão, é possível que sim, mas eu não vou me deter nesse ponto, mas mesmo assim eles tinham uma certa proximidade com Jesus. Quem são
os 3 discípulos mais próximos de Jesus? São mostrados mais próximos de Jesus no Novo Testamento. Pedro, Tiago e João. Tem até música que as crianças gostam de cantar, né? Qual é a música? Eu não canto não, se eu cantar é complicado. Mas Pedro, Tiago e João sempre estavam com Jesus. São os primeiros a serem chamados. Então já se julgavam superiores. Olha, nós andamos mais tempo, nós estamos aqui, nós somos veteranos, vocês são novatos. Nós participamos de algumas das caminhadas de Jesus mais relevantes, mais importantes. Estavam com Jesus no Getsemane, estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estavam, só os 3. Eles foram os únicos que Jesus permitiu que fossem com ele até a casa de Jairo, quando a filha de Jairo morreu. E Jesus a ressuscitou. Então eles, de fato, né, eles tinham uma maior proximidade com Jesus. Estavam mais perto, andavam mais juntos, né, investiram mais tempo. Pedro era o que mais falava, né, Pedro estava sempre ali. Era o que primeiro respondia às questões, certo ou errado, era sempre ele que levantava a mão, né. De fato, eles faziam parte do grupo mais íntimo de Jesus. A gente vê isso em Marcos, capítulo 5, verso 37, quando eles foram à casa de Jairo. A gente vê em Marcos 9, 21, quando foram ao Monte da Transfiguração. A gente vê em Marcos 14, 33, quando eles foram com Jesus ao Getsemane para a oração. Eles estavam muito próximos de Jesus. Então não era estranho que de repente eles 2 se aproximassem de Jesus, ou os 3, se aproximassem um pouco mais de Jesus para conversar com Jesus. Não seria estranho, nenhum dos discípulos estranharia. Ninguém acharia estranho que isso acontecesse. E eles, juntamente com Salomé, vão ter aquela conversa ao pé do... Sabe aquela conversa assim que está no meio da multidão e você chega para alguém e fala um pouquinho mais baixo, né, dá aquela suplicada, aquela oração quase silenciosa. Foi isso que eles fizeram. O coração destes homens estava movido, desta mulher, desta família, estava movido por uma confusão, um desejo de experimentar a glória eterna no tempo presente. Vai dar certo? Não vai. Não tem a menor chance de dar certo. Um coração egoísta voltado para as coisas do mundo, um coração cobiçoso voltado para as coisas do mundo, não vai ser satisfeito por Jesus, dando-lhe as coisas que eles pedem. Não vai, porque o reino de Deus não é deste mundo. Então, quem busca satisfação espiritual plena nas coisas deste mundo não será satisfeito pelo Senhor Jesus. E digo mais, pode até receber todos os tesouros do mundo e ainda assim não será satisfeito. Você pode pegar o exemplo de Salomão. Salomão dedicou-se durante um tempo da sua vida a experimentar todos os prazeres possíveis na sua época. E ele vai dizer que foi besteira, né? Foi vaidade. E ele vai chegar à conclusão, depois de ter 1000 mulheres, depois de ter experimentado todas as delícias possíveis, ele diz assim, olha, o que é bom mesmo é o homem sair para trabalhar, né, e depois de um dia de trabalho chegar em casa e usufruir da companhia da sua família. Com 1000 mulheres era impossível ele fazer isso. Se ele quisesse usufruir da sua família, mulher por mulher, ele ia visitar uma delas a cada 3 anos. Não dava para ele fazer isso. Ele diz assim, é besteira, é vaidade, é correr atrás do vento. Não sei se vocês já experimentaram correr atrás de um pedaço de papel no vento, né? É bem divertido para quem está assistindo, desesperador para quem está correndo atrás. O segundo perigo é o de estar disposto a fazer ou a falar qualquer coisa para se dar bem, para ser bem sucedido. Eles chegam para Jesus e dizem, mestre, queremos nos assentar em tronos à sua direita e à sua esquerda. Jesus diz assim, vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês podem, porventura, beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles disseram, podemos.
Jesus diz: ok, eu vou atender uma parte da oração de vocês, mas vocês não sabem o que estão pedindo. Eu vou atender justamente aquela que vocês menos querem, para disciplinar vocês. Vamos ver isso. Tiago e João representam um risco que às vezes nós que nós corremos quando a gente dá resposta impensada, sem perceber que as nossas respostas elas têm implicações e consequências. Você pode fazer isso? Posso. E depois, caramba. No meio de um grupo, olha, eu gostaria de alguém que se dispusesse a fazer isso. Eu já vi muito disso acontecer. Eu posso, eu vou fazer. Todo mundo viu, fulano vai fazer, legal. Aí depois a coisa não é feita, porque a pessoa percebeu que não tinha tempo, que não tinha recurso, que não tinha habilidade, né, que a família não ia querer que ele fizesse. Então, às vezes nós nos comprometemos insensatamente, impensadamente. Eles não conseguiam compreender ainda o que Jesus estava falando. Como é que você pode se comprometer com um projeto que você não compreende? Olha, eu gostaria de fazer eu tenho um projeto, eu gostaria de colocar em prática esse projeto. Você diz: conte comigo, pastor. Mas que projeto é esse? Boa. O que você entende de submarino? Bom, eu entendo um pouquinho, né? Eu sei fazer coisas que afundam. Já estou no meio do caminho, não sei se volta. E nuclear, então? Então é um projeto que talvez seja inexequível, impossível de ser feito, e para o qual você não está habilitado. E é possível até que num projeto como esse, ao invés de ser alguém que ajuda, você vai ser aquele que atrapalha. Sai da frente, deixa eu passar. Então, eles não conseguiram compreender qual era o projeto de Jesus. Para onde Jesus estava indo. Qual era o trono que estava esperando Jesus naquela semana. Quando Jesus fala assim: vocês não podem beber o meu cálice. Lembra que alguns dias depois ele faz uma oração? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Qual era o cálice? Era o cálice da ira do Senhor. Ele estava se preparando para receber, para que fosse derramado sobre si a ira do Senhor sobre os nossos pecados. Ele estaria cumprindo Isaías 53, que diz que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as consequências dos nossos pecados. E eles dizem: nós podemos beber isso? Podem não. Eles sofreriam pelo evangelho depois, Jesus diz isso. Isso seria concedido a eles. Mas eles não poderiam, naquele momento, experimentar o que Jesus experimentaria. Ninguém poderia. Mas ele diz: nós podemos. Podemos coisa nenhuma. Então Jesus diz: o cálice agora não é para vocês. Eles queriam mais. Quando Jesus diz beber o cálice e receber o batismo. O que era receber o batismo? Alguém ia jogar um pouquinho de água sobre a cabeça de Jesus ou iria mergulhá-lo? O que era o receber o batismo? Lembra das palavras de Paulo em Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo era a sua morte em nosso lugar. Isso não era para Tiago, isso não era para João, isso não era para os filhos de Salomé, isso não era para os filhos de Zebedeu, isso não era para Pedro, não era para nenhum dos discípulos de Jesus. O cálice e o batismo que estavam reservados para Jesus naquela semana era só para Jesus. Mais tarde, não resta dúvida que os discípulos sofreriam por causa do evangelho, experimentariam aquilo que o próprio Jesus diz Paulo quando o chama, né, que o chamaria e mostraria o quanto importa sofrer por amor do evangelho. Eles experimentariam um pouco disso, mas não aquilo que Jesus iria experimentar. Não aquilo que eles estavam dispostos a se comprometer. Não era para eles. A coroa de glória, a glória que eles esperavam,
passava pelo caminho da cruz. E a cruz era só para Cristo. O que eles tinham que experimentar em termos de cálice e batismo era apenas uma decorrência e só poderia ser suportado se primeiro Cristo experimentasse a cruz e a morte. Se primeiro Cristo ressuscitasse para derramar sobre eles o Espírito Santo. Sem isso, eles não poderiam enfrentar o que teriam que enfrentar. E a gente vê isso de maneira muito clara na vida, por exemplo, de Pedro. Pedro, diante de uma funcionária, diante de servos, diante de um grupo de pessoas, ele nega Jesus 3 vezes. Após receber o Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, ele enfrenta o Sinédrio. Aqueles que haviam condenado a Jesus, ele enfrenta, eles não, nós vamos pregar o nome de Jesus, nós vamos anunciar sim o nome de Jesus. E bateram neles e eles disseram, não tem problema, nós vamos obedecer a Deus e não a vocês, nós vamos pregar o nome de Jesus sim. Mas antes eles não estavam habilitados. Tiago e João também não estavam habilitados a isso. E por fim nós temos aqui um terceiro perigo. O perigo das consequências indesejadas das nossas ações. Toda ação tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequências diretas ou indiretas. E é bom quando a gente faz uma coisa boa e vê as consequências boas acontecerem. Aqui agora, há pouco, no início da escola bíblica, a nossa irmã Franci falou sobre os resultados dos trabalhos dos irmãos que investiram tempo, que investiram recursos. Alguns passaram aqui manhãs, tardes, alguns trabalharam até durante a noite para que as salinhas das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes ficassem adequadas. Eu não sei quantos de vocês entraram nelas antes. Estava um caos, parede descascando e etc. Porque ficou fechado também muito tempo durante todo o período de pandemia. E alguns irmãos entenderam, não, nós vamos arrumar isso, e gastaram tempo, e não foi pouco esforço. E hoje nós vimos aqui, e é gratificante, e é gostoso ouvir uma professora falar assim, ficou legal, gostei, ficou chique. Alegraram-se os corações dos nossos alunos. Consequências boas daquilo que a gente faz, isso é muito bom. Mas e as consequências ruins, quando elas vêm? O que a gente faz com elas? Às vezes a gente desejaria não experimentá-las, desejaria não assumir as responsabilidades. Isso é natural. Desde o começo foi assim. Lembra de Adão no Éden? Quando o Senhor vem, pela viração do dia, e Adão sabe que o Senhor está chegando, era o momento do culto do fim do dia, né, do culto vespertino de Adão e Eva. E o Senhor vem e Adão se esconde. O Senhor pergunta, Adão, onde estás? Qual é a resposta de Adão? Senhor, eu tive medo e me escondi, porque eu estava nu. E o Senhor diz, mas quem te fez saber que você estava nu? O Senhor sabia que a única maneira de Adão saber que estava nu era perder a inocência com a qual foi criado. E o único jeito de perder a inocência era ter comido do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor diz, você comeu, Adão? Então, Adão estava colhendo as consequências dos seus atos. O que ele faz? Quem se lembra? Oi? Ah, Senhor, foi a mulher. Você sabe o que Adão está fazendo ali? Lembra, quando o Senhor disse, não comas, no dia que comeres, certamente você vai morrer. Adão, quando o Senhor pergunta assim, Senhor, mata ela. É isso que ele está fazendo. Mata ela. Eu não quero ser responsável. Eu não quero sofrer as consequências. A culpa é dela. Mata ela. Ele foi colocado para ser o cuidador, o protetor de tudo que estava no jardim, inclusive dela. Agora disse, não, Senhor, eu não quero assumir isso daí, não. As consequências boas, viver no jardim, ser como Deus, etc., ele queria. Mas as más...
a sequência do pensamento é justamente essa, né? Olha, o Senhor mata ela, mas eu estava de boa aqui no jardim. O Senhor me deu a mulher, o que ela fez? Mata ela, resolve com ela. E ela diz, não, Senhor, mas não é comigo não, é a serpente que o Senhor criou. E a serpente podia dizer, não, mas é o diabo que o Senhor que fez. No final das contas, ó Deus, a culpa é sua. Daí dá para imaginar, algumas pessoas, eu já ensino de pessoas dizendo assim, você precisa perdoar Deus. Já ouviram essa ideia maluca? A sua vida não está bem, tal, você está sofrendo tal, então perdoe Deus que está fazendo você sofrer. Heresia absurda, coisa que só pode surgir de uma mente demoníaca. Mas, voltando, quais foram as consequências do pedido de Tiago e de João? Eles queriam, como consequência boa, assentar-se à direita e à esquerda do Senhor, os conselheiros principais, os mais influentes. Mas quais foram as consequências? Primeiro, a promessa de Jesus que eles experimentariam o cálice da ira e que experimentariam o batismo na morte. Isso já estava garantido. Eu disse que eles pediram e receberam alguma coisa, né? Mas não exatamente o que queriam. A segunda, os 10 se voltaram contra eles. Já tinha uma rusguinha anterior. Eles já tinham discutido asperamente sobre quem teria o direito de sentar na melhor poltrona do ônibus. O Senhor Jesus teve que chamá-los e ensiná-los que no reino dos céus, no reino de Deus, o grande é o que mais serve. Mas aparentemente aquela coisa ainda ficou ali no coração deles. E agora os 10, ouvindo o pedido, e eu acredito, imaginando a cena, né? Tiago, João e Salomé chegam para Jesus. Jesus, nós queremos isso. Assim meia voz. E Jesus se vira e diz, não é assim. Falando para todo mundo ouvir. Os 12 estavam à parte com Jesus. Ele fala publicamente. Eu acho impressionante isso no Jesus. Os modernos motivadores de grupo, né, ensinam assim, olha, não é isso que ensina nos grupos? Não sei se você já fez algum curso de coach, por aí, alguma coisa assim. Elogie publicamente. Isso vai fazer com que os demais se sintam motivados a fazerem coisas boas para serem elogiados também. Mas repreenda meio em segredo, porque isso não desmotiva ninguém e nem tira a motivação dos que são repreendidos. Jesus faz publicamente. Acertou? Gente, é assim que faz. Jesus faz isso. Fulano aqui acertou. É assim que faz. Gente, fulano aqui errou. Não façam assim. O ensino era o mesmo para todos. Então os 10, ouvindo as palavras de Jesus, eles ficam indignados. A expressão aqui, indignados, é tomados de furor. Os olhos deles estavam em chispas de fogo. Se pudesse, né, o Vinícius gosta disso, né? Seria quase como o olhar do Darkseid, né? É aquele que solta um raio lá e é o efeito ômega, né? Faz com que o desintegra. Se eles pudessem, eles teriam desintegrado Tiago e João e talvez Salomé junto com o seu olhar. Os dois estavam puxando o tapete deles. Estavam passando à frente deles. Filipe, por exemplo, dizer, puxa vida, mas eu estava indo numa viagem, estava indo cuidar da minha vida, de repente vem um chamado para seguir a Jesus, eu poderia estar hoje morando lá na Cesareia, tranquilamente, na beira-mar. Mateus poderia estar pensando, puxa, eu poderia estar rico lá na coletoria, né? Estou aqui andando para cima e para baixo. E Mateus talvez fosse o mais indicado para ser o secretário de finanças, embora Judas quisesse o cargo também, então a coisa era meio complicada. Esses dois estão querendo passar rasteira na gente. Esses dois estão querendo passar na nossa frente. Mas qual era o problema ali? É que a atitude de Tiago e de João vai revelar o que estava no coração de todos eles. Todos queriam a mesma coisa. Todos queriam se dar bem. Todos queriam os melhores lugares. Todos queriam serem grandes no reino. Então Jesus chama os 12,
Deixa eu ensinar de novo para vocês, é preciso que vocês aprendam. Voltemos um pouquinho em Lucas, verso 6, aliás, Lucas capítulo 6, verso 42. Os 10 ficam indignados contra os 2. O problema é que os 12 são iguais. Os 10 querem corrigir os 2. Em Lucas 6, 42, Jesus diz: como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Os 10 que se indignam contra os 2 pensam do mesmo jeito, tem uma trave no olho. Hipócrita. Hipócrita significa fazer de si mesmo um juízo superior ao que se tem. É achar que é mais do que realmente é. Achar que as suas obras são melhores do que as dos outros. Achar que é bom num nível de satisfação que realmente não é. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Os 10 brigam com os 2 porque são iguais. Pensam do mesmo jeito. Jesus chama-os todos à parte. Lembra do que já ensinou Marcos 9, 33? Quando eles discutiam, Jesus chamou e disse: o que vocês estão discutindo? O que vocês acham que é correto? Vocês estão errados nesse negócio de quererem ser superiores uns aos outros. Então nós temos aqui não 2, mas 12 ambiciosos. E é provável que muita gente entre pelas portas das igrejas com o coração tomado de ambição, de desejo de ser grande, de desejos de se dar bem. Se você tiver tempo e paciência e estômago, eu não tenho nenhum dos 3 mais para esse tipo de coisa. Ligue a sua televisão, lá em casa a televisão já não é ligada há muito tempo. Há muito tempo mesmo, põe tempo nisso. Eu não sei quando foi a última vez que eu parei na frente da televisão para assistir alguma coisa. E assista os testemunhos. Eu não chamo de testemunhos, não. Os testemunhos, que a história é triste. É a história de gente que diz que se deu bem. Eu estava desempregado, a minha empresa estava falindo, e daí então agora está tudo certo, a minha empresa vai bem, eu estou rico, eu tenho não sei quantas casas, não sei quantas filiais. E você não vê em momento algum dizer: olha, eu era um pecador miserável, condenado ao inferno, e Jesus morreu no meu lugar na cruz e transformou a minha vida. O que realmente importa é gente que enche os bolsos de tesouros, mas sem Jesus no coração e sem vida. Por isso que eu chamo de testemunho. É como aquele indivíduo que olha para os seus celeiros e diz: ó, minha alma, regala-te, fica feliz, porque o que você tem dá para muitos dias, você não precisa mais da provisão do Senhor, você já resolveu o seu problema. Você não precisa mais de Deus. É o que aí Jesus assim: é louco. Vão pedir a tua alma e o que você está juntando aí vai ser para quem? Testemunho. A ideia de que eu satisfaço todos os anseios mundanos, terrenos e carnais do meu coração, mas eu não experimento da graça e nem estarei na glória com o Senhor. Infelizmente é muito do que acontece. Então tem muita gente que entra na igreja para satisfazer os desejos carnais do seu coração. E se consegue, sai da igreja. É por isso que o escritor aos Provérbios vai dizer o seguinte: Senhor, 2 coisas eu te peço, não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, isso é terrível, essa é a primeira. E a segunda, não me des nem a riqueza nem a pobreza. Não me des a riqueza para que, estando eu farto, não venha a negar-te. E nem a pobreza, para que eu não tenha necessidade de roubar e blasfemar contra o seu nome. Dá o pão. Aliás, foi isso que Jesus ensinou, né? Dá-me o pão de cada dia. Me dá o pão de cada dia e eu estou satisfeito. Então, Jesus aproveita mais uma vez para explicar: olha, a grandeza no reino não está em tronos. Lucas 22, 26. No reino, ou seja, entre vós, não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Não é à toa que na igreja, como são chamados a liderança da igreja? Nossa liderança hoje é chamada de quê? Você acha que pastor era a principal ocupação em Israel?
O que Davi fazia? Os principais, os irmãos dele, iam para a guerra, ele cuidava de rebanho, ele era o mais humilde. Ministro, quando olhamos para a esplanada, né, ministro, os caras acham que ser ministro é aquilo lá. Aquilo lá é ser dominador. O que é ministro? O que significa a palavra ministro? Ministro é aquele que ministra, é aquele que serve. Os nossos anciãos, os nossos presbíteros, eles são superintendentes sobre o serviço, ou seja, eles estão servindo aqueles que estão servindo. Os diáconos, que alguns veem também como autoridade sobre a igreja, os diáconos são aqueles que servem às mesas. Todas as funções e ofícios que nós temos na igreja implicam em serviço e não em poder. Paulo vai chamar os presbíteros em Éfeso e vai dizer, olha, vocês devem cuidar do rebanho não como dominadores. O exemplo é sempre o de Cristo, e Cristo faz isso. Olha, no reino não é quem se assenta no trono que é o mais... No mundo é assim, no reino de Deus não. E ele pega uma toalhinha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Essa era a atribuição do escravo mais inútil de uma casa. Quando o indivíduo não prestava para mais nada, ele prestava para jogar água nos pés de alguém e passar uma toalha. Se uma casa não tivesse escravos, essa era a função do filho mais novo, do último na escala de herança. E Jesus vai fazer isso para mostrar que o maior é o que serve. No mundo dos homens, de todos os tempos, de todos os séculos, e vocês sabem que não é diferente o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas procuram satisfazer-se dominando sobre os outros, assenhorando-se dos outros, exercendo influência sobre a vida dos outros e quase sempre para conseguir alguma vantagem. Observe que como vivem os nossos governantes. Para começar, onde é que eles trabalham? Em palácios. Não é assim? Eles têm os melhores lugares. Onde eles vão, são os primeiros, ninguém entra antes deles. Fazem uma comitiva, tapete vermelho, mas ninguém entra antes, são eles os principais. São os que recebem melhor. São os que comem das melhores comidas. Bebem das melhores bebidas. Recentemente teve um caso aí de um governante que só em vinho gastou aquilo que eu não ganho o ano inteiro trabalhando. Só numa garrafa de vinho, aquelas garrafas premiadas e etc., gastou o que eu tenho que trabalhar o ano inteiro e ainda assim não conseguiria pagar. Benefícios pessoais, busca por poder e status. Era isso que estava no coração dos discípulos e é isso que não pode estar no nosso coração. Nós não podemos nos deixar enganar pela busca de glória humana e de riqueza e de domínio e de poder. Não devemos nos deixar enganar pelos desejos egoístas do nosso coração. Você talvez diga, pastor, mas o meu coração não é egoísta. Deixa eu falar uma coisa bem interessante para você, que é a Bíblia quem diz, né? O nosso coração é enganoso. Às vezes ele faz com que as coisas que nós fazemos achando que está tudo certinho, tudo bonitinho, tudo de acordo, não está tão certo assim. Lembra do que Salomé fez quando foi pedir ao Senhor proeminência para os seus filhos. Ela adora. Ela faz um culto particular. Ela expressa o seu desejo, né? Ela ora. Tudo muito religioso, tudo muito certinho. Mas o que estava por trás do coração era cobiça. E olha as consequências da cobiça. A cobiça gerou a consumação de um pecado. E esse pecado gerou mais divisão no meio dos apóstolos, mais discussão. Jesus teve que, de novo, parar mais uma vez para ensinar o que ele já vinha ensinando há muito tempo. E nós somos ensinados
nós somos ensinados pela nossa cultura, e às vezes até pela nossa cultura religiosa, a gente é ensinado o tempo inteiro que a gente deve se dar bem. Somos ensinados que nós merecemos ser felizes. Ouvimos às vezes pregações dizendo assim: olha, você é filho do rei tem que viver como príncipe. Então você não pode ter uma vidinha mais ou menos. Esse negócio de andar a pé, não, você tem que determinar que você vai ter uma Mercedes. Eu acho que eu não tenho fé suficiente para Mercedes. Até hoje eu não cheguei lá e acho que nem vou chegar. E nem tenho pretensão de chegar. Estou muito satisfeito com o meu carrinho. Muito mesmo. Eu sempre pedi a Deus, desde criança, que me desse um dia que eu pudesse ter um carro que fosse um carro que eu pudesse entrar nele e ir para onde eu planejasse ir sem precisar parar em oficina. E quase sempre ele tem conseguido. De vez em quando ele me deixa no meio da estrada para mostrar assim: ó, você não é suficiente para todas as coisas, não. Eu sempre pedi a Deus o privilégio de, o dia que eu tiver vontade de comer uma pizza, eu poder comer a pizza. O dia que eu quiser comer um pedaço de carne, eu comer um pedaço de carne. Nunca pedi riquezas. Mas mesmo assim, de vez em quando, Deus tem que falar: ô Marton, deixa eu te lembrar que seu coração está te enganando. Quer um exemplo bem pessoal? Houve uma época em que eu ocupava alguns cargos importantes na hierarquia da nossa igreja. E um dia o Senhor me tirou todos eles, de uma vez, em um dia. E eu fiquei pensando: mas por quê? Para quê? E a resposta é: para que eu não me ensoberbecesse. E de novo Deus me fez passar por algumas experiências e me tirou de novo para que eu não me ensoberbecesse. E talvez Ele faça isso com você. Eu estou servindo. Eu estava ocupando cargos. Eu estou servindo. Talvez você esteja se ensoberbecendo. Muitas vezes até o nosso servir pode ser uma terrível armadilha. E os discípulos aqui queriam: nós queremos servir mais no reino. O Senhor diz: não, isso é desejo egoísta. Você está andando pelo que vê nos outros. Seu coração pode estar enganando você. O seu culto pode ser um culto enganoso. Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Não, eu vou para a igreja porque eu quero prestar o meu culto, a minha adoração. Eu falei outro dia na congregação sobre o que é o culto. O culto não é uma oferta que você leva para o Senhor. Às vezes a gente pensa: eu vou lá levar minha oferta para o Senhor. E aí a gente vem, faz o culto e volta para casa: fiz o que devia fazer, bati o meu ponto. Não, o culto não é isso. O culto também não é uma obrigação que você tem. Fui lá, cumpri a minha obrigação, não estou devendo mais nada para Deus. Não, não é isso. O culto é uma resposta a um chamado do soberano para você que é servo servir. E aí sim, você entrega a sua adoração, você entrega a sua oferta, você cumpre com a sua obrigação, mas é uma resposta. Se você pensar que é oferta, você bate no peito para dizer: entreguei a minha oferta. Se você pensar que é uma obrigação, você bate no peito para dizer: cumpri a minha obrigação. Agora, se você pensar que é uma resposta a uma convocação, vocês não fiz mais do que a minha obrigação. Sou servo inútil. Então, cuidado para o seu coração não ser tomado por pensamentos como esse. O ambicioso, o egoísta, às vezes não reflete antes de falar, porque pensa: se eu fizer isso aqui, eu vou me dar bem lá na frente. E às vezes as consequências não são aquelas que havia imaginado. Cuidado para que o egoísmo, para que a cobiça não gere pecado. Cuidado para que o pecado, ao ser consumado, não gere a morte. Veja Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. E nós estamos caminhando para a nossa conclusão. Se os irmãos tiverem perguntas, assim que lermos este texto, fiquem à vontade. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, o egoísmo, a ambição, sempre vai ter resultados negativos. Então não deixe o seu coração, não deixemos o nosso coração ser dominado por estas coisas.